Estamos aqui gravando mais um vídeo que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Aurea apresenta a cada 15 dias. E hoje nós trataremos de um tema, daremos continuidade ao mesmo tema que já fizemos nas semanas anteriores, falando sobre a realização, a felicidade, sonhos, além da ilusão do eu. Então, o que nós vamos ver hoje, vamos refletir hoje, por que é tão difícil nós conseguirmos essa verdadeira realização, essa verdadeira felicidade, o que realmente acontece para que nós tenhamos tanta dificuldade, embora nós sejamos bastante empenhados em conseguir isso, né? Talvez toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia no sentido de nós conseguirmos, tudo que fazemos é no sentido de nós conseguirmos essa felicidade, essa realização, né? Talvez o maior empecilho, né, ou um grande empecilho, é a nossa falta de aprofundamento. Nós somos, na verdade, muito rasos, nós ficamos na superfície, porque o aprofundamento, ele requer um trabalho muito grande, né? Ele não é uma coisa que acontece automaticamente. E o aprofundamento requer que nós, como muitas vezes nós já colocamos aqui, né, que nós mergulhemos dentro de nós mesmos e nos conhecemos, né? Então, como nós achamos que nós já nos conhecemos, como nós temos a ilusão de que o nosso eu, através desse empenho que nós temos por felicidade, um dia, no futuro, nós vamos conseguir esta felicidade, nós ficamos iludidos com isso. Mas nós não somos profundos. Nós não somos profundos no sentido de nós procurarmos elementos autênticos e autônomos dentro de nós. Então, o que nós fazemos é utilizar os elementos que nós recebemos de fora, né? Quais são esses elementos? Que aparecem através dos nossos sentidos, através dos pensamentos, dos sentimentos. Esses elementos, eles vêm do nosso sangue, que nós herdamos, então nós trazemos muitos elementos já muito elaborados desde do nosso nascimento, está no nosso DNA. São os elementos que estão no nosso campo de respiração, né? Os elementos que estão no nosso microcosmo, com todas as personalidades que já habitaram esse sistema, né? Então, nós somos o nosso karma e também o que a sociedade nos oferece, a educação, a forma burguesa que nós vivemos. Então, nós pegamos todos esses elementos e com esses elementos a gente acredita estar se aprofundando ou a gente acredita estar tendo um autoconhecimento, mas isso é uma grande ilusão. E essa ilusão nos impede de encontrar o nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu consciente de si mesmo e do todo. Porque se nós estamos conscientes de nós mesmos, sem a consciência do todo, nós continuamos com uma consciência fragmentada. E a consciência fragmentada, ela é sempre uma parte. Ela não tem a noção do todo. Porque a verdadeira realização e a verdadeira felicidade só vai acontecer quando nós tivermos a coragem, o agir com o coração, autêntico, livre, e entrarmos dentro da nossa própria realidade de vida, e não da ilusão, da realidade de que nós estamos repetindo indefinidamente as nossas ilusões, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que, como é dito na Bíblia de uma maneira com muita propriedade em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Nós repetimos indefinidamente, com vernizes diferentes, mas na verdade nós estamos apenas repetindo e colocando outros vernizes. E a grande possibilidade é nós deixarmos tudo isso, enxergarmos tudo isso, observarmos como nós somos repetitivos, para que nós possamos realmente começar algo novo, a partir do novo, que é o que a escola tem repetido inúmeras vezes, que é esse princípio divino que se encontra adormecido dentro do sistema humano.
homem está firmemente convencido de que vela, mas na realidade é apanhado numa rede de sono e de sonho que ele próprio teceu. Quanto mais apertada é essa rede, mais poderosamente reina o sono. Aqueles que estão presos nas suas malhas são os adormecidos, que caminham através da vida como rebanhos, indiferentes e sem pensamentos autênticos. Os sonhadores veem, através das malhas, um mundo quadriculado. Só distinguem aberturas enganadoras. Agem em consequência e não sabem que esses quadros são apenas os fragmentos insensatos de um todo enorme. Esses sonhadores não são, como talvez o suponhas, os lunáticos e os poetas. Não. São os trabalhadores sem repouso do mundo, os possessos da loucura de agir. Assemelham-se a escaravelhos laboriosos que se arrastam ao longo de um cano liso para nele mergulharem ao chegar lá em cima. Dizem que velam, mas aquilo que julgam uma vida não é, na realidade, senão um sonho, determinado antecipadamente nos mínimos detalhes e subtraído à influência da sua verdadeira vontade. Gostaríamos de dar uma imagem simbólica, uma ideia de um peregrino, de um peregrinar do ser humano em sua existência. Um ser humano caminhando sobre o sol, né? Esse ser humano, então, estaria caminhando num deserto, né, pelas areias escaldantes desse deserto, e esse ser humano, nessa condição, caminhando pelas areias, ele está de costas ao sol que o ilumina, que ilumina a tudo, na realidade. E assim, caminhando de costas para o sol, ele vê apenas a sua sombra à sua frente. E nesse peregrinar, tanto tempo caminhando nesse deserto, as suas sombras, as imagens que ele vê, suas refletidas na areia, acabam como que sendo uma projeção daquilo que ele acredita ser ele mesmo. Ele se identifica, então, com a sua própria sombra. Esse ser humano passa, então, da identificação à admiração da sua sombra. A admirar que seja a sombra a sua própria identidade. Essa condição, então, seria o que chamamos na escola espiritual da consciência auto-identificada. A consciência identificada com aquilo que ele percebe ser ele mesmo e que ele, o ser humano, trabalha para manter, para sustentar essa condição. Então, esse ser humano auto-identificado, ele não consegue ver a unidade de tudo, nem que ele seja uma célula da humanidade. Ele se vê assim como separado da raça humana, da própria humanidade, e do próprio universo. Assim, queridos amigos e amigas, né? O ser humano, assim, identificado, ele reage à sua própria identidade sem perceber que esses sentimentos e esses pensamentos são repetições, são imagens repetidas do seu próprio interior. Ele não percebe que são véus da sua identificação que encobrem a sua verdadeira identidade. O ser humano busca uma saída onde? Através da própria sombra, através dos próprios pensamentos, sentimentos, né? Através das imagens, como acabamos de dizer, repetitivas, dos seus hábitos autocriados, né? Dos fatores que nos dão essa sensação
falsa de uma identidade. Muitas vezes, nós aqui buscamos dar uma ideia dessa identificação, desse sonho no qual vivemos mergulhados, tentamos dar uma ideia de como esse ser humano, cansado das suas experiências repetitivas, ele chega à percepção das próprias repetições, ou seja, ele chega a uma posição interior de admitir que deva existir um outro caminho, uma outra possibilidade que não seja esse, né, entre o nascer e o morrer, o falecer, que não seja esse, dessa repetição automática, né? Nós gostaríamos também de poder dar uma outra imagem, uma imagem assim como é o grande universo, assim também é o homem. Assim como é o grande universo, assim também é o nosso cosmo. E assim como é o nosso cosmo em que nós vivemos, né, o nosso planeta, a nossa estrutura toda que permite a vida humana, assim é também o nosso microcosmo. Como seria então esse microcosmo? E como seria a nossa participação nesse micro-universo, né? Vemos nesse símbolo, né, que está bem aqui, atrás de mim, um círculo, um quadrado, um triângulo e um ponto central. Vamos, nesse momento, assim, observar o círculo e o ponto. Esse círculo, que está bem aqui atrás, ele representa, e esse ponto, eles representam a manifestação divina, ou seja, a maneira pela qual Deus se manifesta. Então, o círculo nós podemos relacionar com o espírito e o ponto como o uno, né? A força de manifestação do próprio universo, né? Aquela força que projeta, né, a si mesmo, que projeta e se manifesta no universo. Então, o círculo, o ponto, um microcosmo, né? E a partir desse ponto emana uma consciência. Então surge a consciência, uma auto-identidade, né? Surge nesse centro a expressão que quer se fazer conhecer de Deus, né? Além disso, né, se nós olharmos para nós mesmos, mergulhados, né, mergulhados, ou melhor dizendo, admitidos nesse sistema, nós vamos ter a nossa personalidade habitando esse pequeno mundo, habitando esse pequeno sistema. E essa nossa própria personalidade também tem um poder altamente criativo. E essa própria personalidade cria uma projeção de si mesmo. Então, aquele símbolo que eu citei agora há pouco, do homem caminhando no deserto e olhando para a sua sombra, né? Identificando com a sua sombra. Então, essa autocriação, né, a qual me refiro agora, simbolicamente, refiro-me à sombra do peregrino no deserto, né? E vemos então que essa personalidade, ela pode ser conhecida como o portador da imagem divina, ou o portador da vida em si mesmo, né? Porém, esse portador da vida, ele caminha atrás de uma ilusão, ele caminha atrás da própria sombra, sonhando consigo mesmo, de costas para o sol, para o ponto, para a origem em si mesmo, né? Esse uno que ele carrega e que está como que adormecido em si para a sua consciência. Então, voltando a esse momento, né, desse ser humano cansado desse peregrinar, cansado desse rodar em círculos pelo deserto da vida, ele percebe que a luz desse ponto central em si mesmo toca-lhe, toca a sua consciência e procura cooperar para que ele, a sua consciência, reconheça o sonho no qual ele está vivendo,
no qual ele está vivendo de costas para a luz em si mesmo. Então, nesse momento em que uma lucidez, né, trazida por essa centelha divina, que nós chamamos de rosa do coração, por isso o nome Rosa Cruz, a personalidade, a cruz. Esse ponto, essa lucidez, quando ele toca a consciência do ser humano, né, não apenas como uma imagem, mas ele percebe as sombras que ele tanto estimava são apenas sombras de uma realidade interior. A escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, amigos, concebemos como um campo eletromagnético, um campo de vida, né, que tem a sintonia com este elemento, com esta realidade do despertar humano. Então, fazendo também um paralelo com essa ideia, assim como a escola, trabalhando na matéria, para que esse campo de vida, essa concentração desse campo de luz e vida possa se manifestar, assim também, no microcosmo, a personalidade representa esse aspecto material para que a revelação ou a auto-revelação possa ocorrer. Então, o que é uma escola espiritual se não verdadeiramente um campo de vida, um campo eletromagnético que trabalha para cooperar, ajudar a humanidade a despertar desse sonho que ele vive de realidade. E esse campo de vida, assim como o Sol, toca a tudo e a todos. Assim como o Sol do nosso sistema solar toca a tudo e a todos, assim esse campo eletromagnético esparge na atmosfera da nossa humanidade, esparge na atmosfera da nossa humanidade um eletromagnetismo, um campo de vida, uma vibração, né, que pode chegar aos corações do ser humano buscador, aquele ser humano, toca a todos, mas que vai atrair aquele ser humano que chegou ao limite do seu peregrinar, ao limite da sua condição desse caminhar pelo deserto, e pode conduzir esse despertar através de um autoconhecimento. E pode levar do autoconhecimento à sabedoria, à posse. A sabedoria é uma posse. A posse que pode permitir uma autorrevolução, uma autotransformação a partir do sol interior em si mesmo. Esse campo não oprime, esse campo não subestima e nem sobreestima. Esse campo nada impõe, esse campo apenas se apresenta. Ele dá a oportunidade absolutamente impessoal para que um buscador possa atrair-se e ser atraído por ele. Esse campo apenas dá um alimento que esse buscador precisa para a sua autotransformação, para a sua autorrealização. Muitos nos perguntam, qual é o método da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea? E a resposta sempre é muito simples, é o método da transformação da consciência a partir do uno em si mesmo. A proposta da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea é que o ser humano possa seguir o seu caminho de autotransformação da sua própria consciência consciente a partir da luz em si mesmo, da essência do uno, da rosa do coração. Compreendemos, então, que a proposta de todas as escolas espirituais verdadeiras que se manifestaram na história da humanidade, que a proposta é única e leva a esse único objetivo que passa pela consciência humana. Amigos, nada pode acontecer se o ser humano não ansiar por isso, se o ser humano não reconhecer a sua condição de sonho, né, de vida em sonho, de sombra, e não se tornar consciente de si mesmo. Caso contrário, ele permanecerá nesse caminho do deserto até que todas as experiências ali vividas, né, que a sua sombra projetada não lhe dê mais o alimento que ele busca. E caminhando e buscando nas areias, né, a solução que ele já tem em si mesmo, ele pode chegar ao momento de ver aquilo que ele verdadeiramente aspira, né, que é alcançar o uno, a unidade. Então, portanto, se eu pudesse sintetizar, o objetivo do ser humano é tornar-se uno
com a criação, com o Criador. O desenvolvimento do ser humano nunca é automático, absolutamente nunca é automático, né? Senão cairíamos no sonho, na repetição, nas imagens, no karma, na herança, né? E uma transformação não acontece assim como um milagre que nós esperamos, apesar de ser um milagre. Então vamos encerrar essa nossa apresentação. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, pela paciência de estarem aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Boa noite para todos.